Olá, estamos novamente juntos e hoje para falar de um assunto muito interessante. Nós estamos sempre falando de temas da medicina tradicional chinesa e hoje eu quero falar sobre as cefaleias, as tão famigeradas dores de cabeça. Pois bem, vamos começar com uma explanação geral. O assunto é muito amplo, eu vou tentar sintetizar, mas o que nós chamamos de dor de cabeça aqui no Brasil, em verdade, nos conceitos da medicina tradicional chinesa, podem ser muitas síndromes diferentes. Cerca de mais de 17 síndromes diferentes que podem estar causando a dor de cabeça no seu paciente. E é fundamental para quem estuda medicina chinesa, principalmente para os acupunturistas, saber como curar a dor de cabeça do seu paciente. Porque você pegar uma erva medicinal que é anestésica, como o João Brandinho, preparar ali uma porção forte, a pessoa beber e sentir um alívio da dor de cabeça, isso é relativamente fácil. O difícil é você descobrir a causa, o que está causando aquela dor de cabeça na pessoa e, através da acupuntura, através da fitoterapia, equilibrar a energia da pessoa e curar o problema, curar o paciente. Trazer saúde pro paciente, certo? Pois bem, em primeiro lugar, é preciso que você identifique se o padrão que está causando a dor de cabeça, ele é exterior ou interior. Você deve estar se lembrando da nossa aula sobre os 8 princípios, quando falamos de yin e yang, exterior e interior, cheio, vazio. Hoje nós vamos falar um pouco também sobre isso, porque essa é a base, né, da medicina chinesa. Mas um paciente chega e apresenta que sua queixa principal é a dor de cabeça, você precisa identificar, em primeiro lugar, se o padrão é exterior ou interior. Um padrão pode ser exterior, ele se apresenta como um padrão exterior em 3 casos. Invasão de vento frio, invasão de vento calor, invasão de vento umidade. Para quem não é da área da medicina chinesa pode estranhar esse linguajar, mas na MTC se conhecem as noxas, que são os fatores patogênicos externos que estão sujeitos a penetrar no corpo do ser humano e causar uma série de doenças. Os fatores patogênicos externos, as noxas, são o vento, a umidade, o frio e o calor. Situações climáticas. E o vento é geralmente quem conduz os outros fatores patogênicos para dentro do corpo do paciente. É muito comum aqui no Ocidente, na região do interior do Brasil, se falar, teve um golpe de vento, ficou com as costas duras, ou então, puxa, ficou resfriado, teve um golpe de ar frio, ficou no sereno, né, está com muita umidade. É a mesma coisa que a medicina tradicional chinesa trata há milhares de anos. E a invasão do vento calor, a invasão do vento frio e a invasão do vento umidade podem ser causas externas, né, padrões exteriores que causam a dor de cabeça no seu paciente. Quando o padrão é interno, é uma doença que vem do interior da pessoa, você vai ter então que identificar se ela é por deficiência ou se ela é por excesso. Certo? Em primeiro lugar, exterior ou interior? É interior? É deficiência ou é excesso? As dores de cabeça por deficiência podem ser por deficiência de Qi, a energia, pode ser por deficiência de sangue, deficiência de Xue, como se fala em medicina chinesa, ou pela deficiência do rim, do órgão rim, da função energética do rim, que é a raiz do Qi pré-celestial. Então, são 3 tipos de síndromes que podem causar a dor de cabeça. E são internas e por deficiência. Você vai ter que tratá-las tonificando. Muitas vezes, inclusive, recorrendo a algum fitoterápico, a algum suplemento na alimentação do paciente para poder restabelecer a saúde. Agora, as dores de cabeça causadas por padrões internos por excesso
podem ser várias. Vamos começar falando do fígado. A dor de cabeça pode ser pela estagnação do Qi do fígado, a ascensão do Yang do fígado, fogo do fígado e o vento do fígado. São 4 síndromes que geralmente elas se seguem, né? Se você tem uma estagnação e não trata, a estagnação do Qi do fígado é muito comum na nossa sociedade brasileira, ocidental, devido à vida agitada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu falar sobre as emoções que causam a dor de cabeça. Mas o Qi fica estagnado e, se não tratado, ele se transforma em ascensão do Yang. O Yang ascende e, se você não diminuir o Yang, então ele se transforma em fogo do fígado. E o fogo do fígado, se não for tratado, ele começa a agitar e criar o vento do fígado, que é quando é sujeito a ver um AVC, um AVE, o que antigamente se chamava um derrame cerebral. É causado pelo que na medicina chinesa nós chamamos de vento do fígado. A dor de cabeça pode ser causada também pela estagnação de frio no meridiano do fígado. Também pela estagnação de alimentos no estômago. Aí já saímos um pouco do fígado, mas a estagnação de alimentos no estômago pode também causar a cefaleia, a dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser causada também pela mucosidade turva, pela fleuma, excesso de umidade. A dor de cabeça pode também ser causada pela estagnação de sangue e também pelo fogo no estômago. Então vocês vejam, são várias causas diferentes, várias síndromes que podem acabar gerando os sintomas de dores na cabeça da pessoa e que cada uma delas deve ser tratada de uma forma específica para que os resultados sejam alcançados. Vamos falar um pouquinho então do diagnóstico, né, de como identificar qual dessas síndromes está incomodando o seu paciente. O diagnóstico ele pode ser basicamente de 3 tipos. Quais são os meridianos que estão envolvidos no processo da dor? Qual é o tipo de dor? E como a dor piora ou melhora? Se o meridiano envolvido é o Yang maior, a dor vai ser na região occipital, certo? Tai-Yang envolve os meridianos do intestino delgado e da bexiga. A dor vai se apresentar na parte de trás da cabeça, na nuca. Já se a dor de cabeça for na parte frontal, na testa, então o meridiano envolvido é o Yang Min, o Yang brilhante, que envolve os meridianos do estômago e do intestino grosso. Se a dor de cabeça for nas laterais, na região das têmporas, então aí nós já estaremos tendo como causa o meridiano Shaoyang, o Yang pequeno, que envolve os órgãos da vesícula biliar, as vísceras, né, da vesícula biliar e do triplo aquecedor, né, que não é propriamente uma víscera, mas são os dois envolvidos no Yang menor, no Shaoyang. Então, pela localização da dor, você pode saber quais são os meridianos que estão envolvidos. Isso para o acupunturista é muito importante para poder liberar a estagnação de energia e restabelecer a saúde da pessoa. Mas existem também as dores de cabeça que estão relacionadas aos meridianos Yin, né? Então você tem o meridiano do Yin terminal, que são as dores que afetam o topo da cabeça, né? Jue-Yin, que tratam do fígado e do pericárdio. O meridiano que é conhecido como CS, circulação e sexualidade. São os 2 órgãos que compõem o Jue-Yin, né? O Yin terminal. O Shaoyin e o Tai-Yin, eles não chegam, são meridianos que não chegam até a cabeça. Mas eles podem também causar dor, porque a mucosidade pode impedir que o Qi ou que o Xue cheguem até a cabeça e podem causar também desconforto, a sensação de cefaleia, de dor de cabeça. Então essas são basicamente as questões no diagnóstico de acordo com o meridiano envolvido.
para que o acupunturista possa fazer o tratamento, possa começar a identificar quais são as síndromes que estão provocando o problema.